O canal Crescendo em Cristo cumprimenta o povo de Deus com a paz do Senhor. Você que está conosco pela a primeira vez, seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos falar a respeito dos pastores, dos homens de Deus. Glória a Deus, aleluia. Primeiramente, eu quero parabenizar cada pastor. Meus parabéns, pastores que estão cuidando do rebanho de Deus, que estão cuidando, zelando da obra de Deus. Mas nós vamos falar a respeito dos pastores e dos novos convertidos. Glória a Deus. Aqui em Mateus 28 e o verso 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-a em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, aqui está falando de batismo, né? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é mesmo? O que eu quero comentar nesta tarde é sobre os novos convertidos, pastores. É com vocês, os pastores, com você mesmo. É sobre os novos convertidos. Quantas pessoas que têm aceitado Jesus nas igrejas e às vezes elas ficam de lado. Elas não são discipuladas e elas precisam ser discipuladas. Elas precisam de ensinamento. Elas precisam da ajuda dos pastores. Elas precisam da ajuda das esposas dos pastores, das mulheres de Deus, dos homens de Deus. E muitas vezes as pessoas aceitam Jesus, faz aquela aliança, aquele concerto com Deus, porque na verdade Jesus já nos aceitou na cruz do Calvário e é nós que temos que aceitar Ele, fazendo a sua vontade, andando nos seus caminhos, nos seus estatutos. E quantas vezes, pastores, as pessoas aceitam Jesus, faz uma aliança com Deus, vai lá na frente, vocês fazem o apelo, elas levantam a mão, vai lá na frente e depois elas ficam jogadas. Elas não são discipuladas. Elas precisam de alguém para discipular. Elas precisam da sua ajuda, do seu conselho. Não é só ela aceitar Jesus e ficar ali cultuando todos os dias normalmente, como se fosse um visitante, uma visitante. Aí na sua igreja, por exemplo, tem aquela irmã que aceitou Jesus, tem aqueles jovens que aceitou Jesus, e às vezes vocês não fazem nada. O que tem que ser feito? Chamar esses novos convertidos no escritório, ou marcar um culto com eles, ou ir lá na casa deles, ou marcar um culto na igreja mesmo, um período ali de conversa, de conselho, e discipular eles, explicar para eles o que eles têm que fazer para poder descer as águas batismais. O que eles têm que fazer para estar pronto para batizar, para o batismo. Ensinando tanto na área interior, né, que é a mente, o coração, e também ensinando na área exterior, que é a nossa forma, às vezes até de se comportar, de vestir, porque a forma de vestir também fala muito alto. Se alguém tem o Espírito Santo, ele sabe como se comportar. Mas não é por isso que os novos convertidos não vai precisar da sua ajuda. Você precisa discipular essa jovem, esse senhor, essa senhora que fez uma aliança, um concerto com Deus. Você precisa ter um tempo para eles, para elas. Se você não tem tempo, na hora do culto mesmo, chama lá no escritório e pergunta: e aí, vocês estão firmes? Vocês pretendem mesmo continuar nos caminhos do Senhor, fazer a vontade de Deus?
enfrentar os desejos da carne, enfrentar esse mundão para servir o Senhor? Vocês querem mesmo seu nome escrito no livro da vida? Você vai fazer essa pergunta para eles. E eles vão falar que sim, não é mesmo? Vai falar, eu quero. Aí você vai abrir a Bíblia e você vai explanar um versículo para eles acerca do batismo, acerca da nova criatura, do nascer de novo, o que é que tem que fazer para ser um novo homem, uma nova mulher diante de Deus, deixar de ser o velho Adão, a velha Eva. Você vai falar acerca da vida interior e da vida exterior. Você vai explicar para eles sobre a vida espiritual, que não é fácil, que eles vão continuar enfrentando batalha nesse mundo e batalha grande, mas que Deus é com eles para dar a vitória. E aí, acerca de vestes, vocês sabem o que tem que falar, porque não é bom que uma pessoa que aceitou Jesus ande por aí com shortinho, uma bermudinha, né? É bom colocar uma roupinha melhor e também para ir para a igreja. O dia que puder, o dia que ele puder, ele comprar uma roupinha melhor para poder entrar na casa do Senhor, para poder exaltar o nome de Deus. Não é que Deus não vai aceitar ele da maneira que ele está. Porque a palavra de Deus fala, vinde como estás, não é? Se eu não me engano, eu não sei se está escrito mesmo, já até esqueci. Vinde como está, mas não é porque nós vamos como estamos que nós temos que continuar da mesma forma. Então, tem coisas aqui que eu não posso nem falar, que as pessoas vão escandalizar, né? Sobre certos tipos de roupa que não convém. Como que uma pessoa que aceitou Jesus como Salvador vai andar com a roupa, com a calça de várias cores? Ou às vezes, uma calça toda rasgada. Você já viu aquelas calças rasgadas que o povo usa? Como que uma pessoa que está preparando para batizar vai andar com a calça rasgada daquela? A não ser que ele não tenha condição de comprar outra. A não ser que ela não tenha condição de comprar outra. Aí o que faz? A igreja ajuda. A igreja compra e doa para aquela pessoa as roupas. O pastor conversa com os membros, compra a roupa para ele, para ela. Não estou falando que você tem que andar, que esses membros, esses novos convertidos, ou você que está me assistindo aqui agora, me ouvindo, não estou falando que você tem que se comportar do jeito que eu estou aqui, não. Com essa blusa de manguinha, essa saiona, esse cabelo sem pintar. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando que os pastores precisam discipular os seus membros, tanto na área espiritual como na área física, sentimental. Então, é hora de dar conselho para esses membros. É hora de educar eles, ajudar eles, discipular eles. Eles precisam da ajuda dos ministros para poder batizar. Às vezes a pessoa aceita Jesus, fica ali jogada para um canto, esperando não sei o quê. E o pastor não chama para conversar. Aí fica aquela coisa, né? Aquele peso. Peso que eu falo assim, a pessoa continua em peso, a pessoa nunca está pronta. A pessoa não sabe o que tem que fazer. Ela vai ali, ela ouve a palavra, convida um pregador, convida outro, eles vêm, pregam, mas não explica da maneira que aquela pessoa está precisando de explicar para ela poder descer as águas batismais. Se eu falei alguma coisa errada, me perdoa. Eu não estou falando que uma pessoa que usa uma calça de brim, ou que usa uma calça jeans não pode congregar. Não estou falando nada disso. Eu só falei acerca de calça rasgada, calça de várias cores, camisa de várias cores. Não pega muito bem, né? Se você for numa empresa procurar emprego,
Conforme a roupa que você chegar com ela ali, eles já estão te dispensando. Eles não querem aquela pessoa para trabalhar. E por que que na obra de Deus nós temos que andar de qualquer maneira, né? Cabelo, o homem deve cortar o seu cabelo, como a Bíblia manda. A mulher deve deixar o seu cabelo longo, como a Bíblia pede, né? Glória a Deus, apesar que eu não estou aqui para dar doutrina, para ensinar doutrina, não. Só estou falando que os pastores precisam se acordar, que tem muito pastor que não estão discipulando o seu membro para participar da ceia, né? Para batismo, né? Porque após o batismo tem a Santa Ceia também. Glória a Deus. Vou ler mais um versículo aqui. Glória a Deus. Então eu li o 19, né? Mateus 28, 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem mais um aqui que eu quero ler também. Marcos 16, 16. Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão nova língua. Mas eu quero ler mesmo só 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E aqui também no verso 13, Mateus 3, verso 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Então Jesus, ele foi batizado também, depois de adulto. Ele foi apresentado quando ele era neném, criancinha pequena, né? Ele foi apresentado e ele depois de adulto, ele de grande, né? Ele batizou para arrependimento de pecado. Então, nós estamos comentando sobre novos convertidos, sobre as pessoas que precisam batizar para participar da ceia do Senhor. Estamos alertando os pastores. A discipular os seus membros, não deixar os seus membros jogados de qualquer maneira, mas conversar com eles. Glória a Deus. Não sei se eu tinha marcado outro versículo aqui. Acho que era só isso mesmo. Glória a Deus. Então vamos orar? É só isso mesmo. Desculpa aí, porque às vezes eu não sei explicar direitinho, né? Glória a Deus. É claro que o novo convertido, a pessoa que batizou hoje ou que vai batizar agora, ela não vai andar da maneira que nós andamos, nós que já somos crentes há muitos anos. Como que um jovem, uma jovem, aceita Jesus hoje, daqui uns meses ou daqui um ano ela batiza, um ano, uns meses, ela batiza para arrependimento de pecado, ela vai participar da ceia. É claro que ela não vai viver de uma maneira muito rígida, porque conversão leva tempo. Conversão leva tempo. Eu, você, que já somos idosos, muitas vezes nós ainda não convertemos da maneira que Deus quer. Imagina um jovem, uma pessoa de 35 anos, de 40 anos, ou de 18 ou de 20 anos, que fez um concerto com Deus hoje, batizou para arrependimento de pecado ou vai batizar. Ela não vai se comportar da minha maneira, da sua maneira, que já é crente muitos anos. Ela vai se converter aos poucos, ela vai largar o pecado aos pouquinhos, não é de uma vez. E tem aqueles pastores, aquelas irmãs, aquelas senhoras, né, do círculo de oração, que ignora muito os jovens, ignora muito as pessoas novas convertidas.
Tem que ter paciência, não é assim. Ai, eu fui no mercado, aquela irmã que aceitou Jesus estava usando uma calça apertada. Gente, vamos ter paciência. Vamos conversar com ele, conversar com ela. Não adianta ficar nessa arrogância toda. Vamos ter paciência e vamos discipular. Você que é pastor, você que é esposa de pastor, discipula os membros, conversa com eles. Ou prepara uma irmã lá, pede para a irmã se preparar para conversar com eles, para que eles possam batizar, descer as águas batismais. Ou um irmão, um dos obreiros, né? Tem aquele obreiro abençoado que tem o dom, né, de ensinar. Fala com aquele obreiro, às vezes você é pastor, mas às vezes você não se sente pronto. Fala com aquele obreiro, fulano de tal. Se prepara no estudo aí, conversa com aquelas 3 pessoas que é nova convertida. Conversa com elas para mim, para elas poder batizar, para elas poder continuar nos caminhos do Senhor e procurar seguir os exemplos de Cristo. Glória a Deus. Deus abençoa. Não estou falando de sal, salgado. Estou falando de sal temperado, gente. Deus abençoa cada um. Então, meu Deus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, os pastores. Trabalha no coração de cada pastor, meu Deus. Dá sabedoria para discipular os seus membros, os novos convertidos que precisam descer as águas batismais. Não deixe que esses novos convertidos fiquem jogados para um canto ali toda a vida sem resolver o problema. Aquele senhor, aquela senhora que aceitou, que fez uma aliança com o Senhor, aqueles jovens que fez uma aliança com o Senhor, dá sabedoria para os pastores, dá sabedoria para os obreiros, para o teu povo, para nós, em nome de Jesus. Meu Deus, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu querido, minha querida. Glória a Deus, Deus é maravilhoso e é Ele quem nos dá a vitória. Glória a Deus. Deus abençoa, fiquem na paz do Senhor Jesus, compartilhe os vídeos, comenta sobre o que eu estou falando. Não fica só pedindo oração, não. Comenta sobre o que eu estou falando nos vídeos, principalmente nesse vídeo. O que é que você acha? Comenta aí, deixe seu comentário. O que é que você acha? Os pastores devem instruir os seus membros, os novos convertidos, discipular eles para o batismo, sim ou não? Deus abençoe em nome de Jesus.